nossa última aula foi de equação modular, onde nós aprendemos o conceito de módulo e como tratar as equações modulares, não é isso? Hoje a gente vai ver então como é que a gente representa essas equações dentro das funções, né? Certo? Vamos lá comigo? Espia aí. Função modular, definição, olha lá. A função modular é definida da seguinte forma. Tá? Seja a função f de R em R, ou seja, de real para real, de domínio real, de contradomínio real, né? Uma função f de x e é igual a módulo de x. F de x igual a módulo de x. Então eu defino a função desse jeito. A função modular a gente define desse jeito, né? Onde esse f de x pode ser que o x seja x, f de x é x, se o x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x se o x for menor que zero. Nesse caso aqui, o que eu estou mostrando para ti é exatamente aquela definição básica de módulo que a gente viu na última aula, não é isso? O gráfico da função. O gráfico desse tipo de função muda a direção do gráfico para positivo quando há a interseção com o eixo x. Preste atenção nisso, que é bem interessante o comportamento das funções modulares, né? Preste atenção que ele está dizendo que ela muda de direção, né? O gráfico muda de direção para positivo quando há a interseção com o eixo x. Lembra que o eixo x é o eixo horizontal. Então, se o gráfico está tocando o eixo x, ele vai mudar de direção. Ele não continua descendo, por exemplo, tu vem descendo com o gráfico, se ele tocou o eixo x, ele vai ter que subir, né? Ou se ele está subindo, né? Tocou o eixo x, ele vai ter que subir. Presta bem atenção no que vai acontecer aqui, ó. Sabemos que os valores abaixo do eixo x são valores negativos. E na função modular, os valores negativos não são, aliás, são desconsiderados o sinal. Lembra disso, do conceito de módulo que a gente viu, né, na última aula? O conceito de módulo ele diz que a gente desconsidera o sinal, né? O sinal do valor. No caso, a gente só trabalha com valores absolutos dentro da função do módulo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou desconsiderar negativo. Por esse motivo, que o gráfico de uma função modular ela não se apresenta para baixo do eixo x. Sempre ele vai ter que voltar. Ele muda de direção sempre para cima. Vamos ver aqui. Ah, não entendi direito. Espia, preto, espia. Olha o exemplo aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, eu estou te mostrando aqui, presta bem atenção. F de x igual a x. Preste atenção no que eu estou te mostrando. Essa função aqui que eu estou te mostrando é uma função do primeiro grau. Ela não tem módulo. Preste atenção. Não tem módulo. É uma função do primeiro grau, normal. Certo? F de x igual a x. Certo? Onde o A aqui é 1 mais B, que é 0. Né? AX mais B. Função do primeiro grau. O gráfico dessa função é isso aqui, preto, ó. O gráfico dessa função é esse aqui. É uma função onde o A é positivo, né? Então a função ela é crescente, está aqui, ó, crescente, certo? O B é 0, toca no eixo Y em B, né? O zero da função, se tu pegar isso aqui e igualar a 0, f de x igual a 0, tu vai ver que o x é 0. Então o x também é 0, por isso toca bem aqui, ó, certo? Na origem do plano cartesiano. Então eu tenho o gráfico de primeiro grau. Agora preste atenção no que vai acontecer quando eu faço essa função virar um módulo. Se eu peço essa função f de x igual a módulo de x. Tipo isso aqui, ó. Preste atenção no que ocorre com o gráfico dela, olha só. Deu para sacar o que eu estou falando? A parte que era negativa, já que eu estou tratando de módulo, o módulo de uma função ele descarta a parte negativa, né? Não que ele vá trabalhar com a parte positiva, ele não trabalha com um sinal, né? Então, se não tem sinal, ele fica para cima, tá certo? Então eu vou descartar esse pedaço aqui, ó. Certo? Na verdade, não é um descarte que acontece, né? O que há é um espelhamento, que a gente chama, matematicamente, a gente chama
de espelhamento da função. Ela vem descendo daqui para cá, ó. Pô, chega bem aqui, eu vou espelhar ela para cá, ó. Que é essa mesma reta aqui, só que eu estou colocando para cá. Aí ela fica desse jeito aqui, bonitinha, olha. Bem feitinha, retinha, bonitinha. Tá ligado que desde 97 que eu não faço uma linha reta, né? Então não dá para eu fazer. Mas tu entendeu o espelhamento que acontece? Ela nunca vem para baixo, filhote. Ela não vai para baixo. Tá claro isso? Olha só, uma função do segundo grau aqui. Poxa, acabou com a surpresa. Eu queria mostrar para vocês. Mas enfim, olha só. F de x, olha só, é uma função do segundo grau, normal, sem módulo. Essa função do segundo grau, se a gente fosse traçar o gráfico, ela ficaria desse jeito aqui, ó. Essa função aqui. Ficaria desse jeito. Mas se eu te peço a função modular dessa função do segundo grau, ó, ela modular o módulo dela, esta parte aqui, ó, que está para baixo do eixo x, eu vou fazer o espelhamento dela para cima. Ela vem para cá para 4, ó. Ela toca em 4, porque toca em 4, em menos 4 aqui, ó. Então vai tocar em 4 aqui em cima. Aí eu vou espelhar para cá, ó. Pou. Pou. Ela bonitinha fica desse jeito aqui, ó. Ficou claro isso? Deu para entender? É assim que se comportam os gráficos de funções modulares. Não é difícil, é muito fácil, não tem dúvida disso. Tu bate o olho numa função, tu sabe quando ela é modular. Quando a parte de baixo não existe, né? Os gráficos das funções modulares, esses gráficos que eu mostrei lá para vocês, né? São gráficos, o gráfico padrão, né? Aquele gráfico de f de x igual a módulo de x. Módulo de x. Só que esse gráfico, essa função, na verdade, ela pode variar, né? Acho que todo mundo entende isso. Pode existir uma variação. Por exemplo, olha só. O que eu mostrei para ti foi f de x igual a módulo de x. Certo? Mas ela pode variar. Ela pode ser f de x igual a módulo de x mais a. Onde esse a é um número real qualquer. Certo? É um número qualquer aqui. Mais a. Certo? Então eu estou fazendo aquele padrão, que é o f de x, e eu estou somando mais um número. Então a isso a gente chama de translação. Tá? Somar mais alguma coisa, uma translação. E o que seria uma translação? A translação é tipo eu transportar o gráfico para outro ponto do meu eixo cartesiano. Certo? Olha só o exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, e a dica está aqui, exatamente aqui, que quando eu digo f de x é igual a módulo de x mais a, se eu estou dizendo aqui, preto, ó, mais a, preste atenção, eu vou somar a função que lá, lembra lá que eu mostrei agora há pouco, né? Ela padrão, só o f de x ela viria bater bem aqui no zero e subiria para cá. Ela padrão ficaria aqui. Padrão. Só que eu estou somando mais a, então eu vou subir com ela para cá. Ó. Ela sobe para cá. Por quê? Porque eu estou somando a mais a. Se a função fosse de f de x igual a módulo de x menos a, e ela estivesse aqui em cima, então eu teria que tirar a, ela voltaria para cá. Ó. Deu para entender o que eu estou falando? A ideia é, somou aqui, ó, presta bem atenção, eu vou somar, eu vou passar, eu vou subir em y. Tu vai entender isso, ó, no eixo y ela transporta. Né? Por que vai somar em y? Porque o f de x, lembra que a gente já falou que todo f de x é y? Todo f de x é y. Não é não? Então eu estou somando em cima do y. Esse a em cima do y. Então no y eu vou aumentando, ela vai mudando sobre o eixo y, certo? Temos um segundo exemplo aqui, ó, menos a. Olha menos a como ela vai para baixo que eu te falei. Né? Se é menos a, o que acontece? Ela era padrão aqui, ó, onde está marcado em pontilhado em lilás. Quando eu digo menos a, ela desceu, olha.
Ou seja, ela foi para baixo aqui, ó. Certo? Ela vai para baixo a função. Beleza? Agora olha aqui. Quando a função f de x igual a módulo de x é acompanhada por um termo que se encontra, e a dica está aqui, preto, ó, fora do módulo, a translação será vertical. Essa é a dica, preste atenção. Tá? No slide anterior era mais A, e agora é menos A, com esse mais ou esse menos A fora do módulo. Tá fora do módulo, tá aqui. Fora do módulo, eu sei que a translação vai ser vertical, ou seja, eu vou andar para cima e para baixo, sobre o eixo Y. Sobre o eixo Y, vou andar ou para cima ou para baixo. Dependendo, se for mais é para cima, se for menos é para baixo. Essa é a dica. Tá ligado aí ou não? Beleza? Ó, um exemplo numérico agora, né? f de x igual a módulo de x mais 3. Aquele A, volto a repetir, era um número real qualquer, certo? Onde, nesse caso agora, no exemplo, eu estou usando 3. Então, o que significa? Que eu vou fazer aquele padrão normal, até o zero, no zero, e eu vou subir 3. Por que eu vou subir 3? Porque no meu gráfico aqui, ó, aliás, na minha função, eu estou dizendo mais 3, ó, aqui, ó. Mais 3. Então, ela era aqui, ó, que está pontilhadinha aqui, bem pontilhadinha. E eu vou subir 3, então, ó. 1, 2, 3. Então, a minha função, que era para eu fazer aqui, eu vou fazer aqui em cima. E está aqui a função f de x. Essa que a gente usou como exemplo. F de x igual a módulo de x mais 3. É exatamente esse gráfico aí, ó. Para cima. Deu para sacar? Tranquilo? Pô, não é difícil não, né, mano? Tá ligado. Ainda em translação, só que agora a gente vai ver outra historinha. Veja só. F de x igual a módulo de x mais a. Ou seja, preste atenção, eu estou somando aqui, ó. Eu estou somando um elemento dentro do módulo. Está dentro do módulo, ele não está fora, ele está dentro do módulo. Olha o que acontece aqui, ó. Preste atenção aqui, preto, na jogada, que vai rolar um negócio estranho agora. Tem aluno que se confunde nessa hora. Ó, o padrão está aqui no meio, está aqui no zero, ó, está aqui em lilás. Quando eu somei A, presta bem atenção no que aconteceu. Quando eu somei A, tu gente diz, ah, pô, se eu somar A, então eu vou andar a mais. Somar é a mais. Na verdade, quando eu trato de módulo, eu vou tirar. Ó, o deslocamento é para a esquerda aqui, ó. Percebeu isso? Eu me desloquei para a esquerda nesse caso, ó. Certo? Deu para entender isso? Isso é dica. Tu bate o olho no gráfico, tu vê. Ah, tá dentro do módulo é mais, eu vou para a esquerda. Se ele for menos, eu vou para a direita, né? Automaticamente, né? Que é o outro exemplo, olha só. Se for menos, dentro do módulo, eu estou diminuindo dentro do módulo, então eu vou para a direita, olha aqui, ó. É o contrário, filhote, que acontece. Por que o contrário? Por causa do módulo. O módulo ele vai sempre inverter o sinal, né? Não é isso? Então, olha lá. Quando a função f de x é igual a módulo de x é acompanhada por um termo que se encontra no interior, aqui, ó. Ainda agora a dica era dentro, era fora do módulo, e agora é dentro do módulo, né? Eu estou usando como no interior do módulo, a translação é horizontal. Então fica a dica, se tu está usando uma função e ela tem algum número somando com o módulo, né? Fora do módulo, a translação vai ser vertical. Tu vai ou é para cima ou é para baixo, dependendo do sinal. Quando está dentro do módulo, o que acontece? A translação é horizontal. Tu vai andar no eixo X, tá? Em relação ao eixo X. Não necessariamente sobre o eixo, tá bom, gente? Em relação ao eixo X ou ao eixo Y. Olha o exemplozinho aqui, ó. F de x é igual a módulo de x mais 2. Dentro do módulo eu estou somando 2, ó, ao x. Eu estou somando ao x 2, certo? Então o gráfico ficaria desse jeito aqui. Se eu estou somando, eu vou tirar 2.
padrãozinho aqui, ó, pontilhadinho, bonitinho, bem aqui, ó, todo pontilhadinho, né? Então eu vou tirar 2, ó, 1, 2. Então meu gráfico ficaria para cá, para a esquerda, né? Esse aqui seria o meu f de x, isso verde aqui que seria o meu gráfico original, onde esse gráfico representa essa função aqui, módulo de x mais 2. Tá beleza? Tá tranquilo? Olha esse gráfico. Agora toma-te aqui na tua cara. Os dois juntos, ó. Eu estou andando. Eu estou somando um número dentro do módulo e estou somando um fora do módulo. Pode acontecer? Pode. Tá aí, pô. Pode acontecer, né? Aí o que acontece? Então esse cara aí vai fazer o quê? Ó, ele vai andar um para cima, aqui, ó. Porque ele está fora do módulo em y, ele vai andar um para cima e vai andar 2 para a direita, porque é menos. Vão andar 2 para a direita, não é isso? Para o outro lado, certo? Então olha aqui, ó, ficaria mais ou menos desse jeito aqui, ó. O padrão tá aqui, pontilhadinho, presta bem atenção. Aí eu vou andar um para cima, para cá, ó, pou, certo? E vou andar 2 para a direita, menos 2 aqui, ó, me indica 2 para a direita. Então eu vou andar daqui, ó, 1, 2, tá aqui, cheguei onde eu tá, onde eu vou fazer o meu gráfico. O meu gráfico vai ficar assim, ó. Deu para sacar isso? É muito fácil tu analisar um gráfico de módulo, né? Um gráfico de função modular. Tu avalia ele de acordo com esses conhecimentos básicos aí, que são interessantes para a resolução de problemas, né? De identificação gráfica, no caso. Tá beleza, preto? Tá tranquilo? Ó, eu andei 2 para a direita aqui, no caso, né? E uma para cima. Eu fiz o contrário, mas enfim. Enfim, chegamos no mesmo lugar, né? Olha o exemplo aqui de uma função do segundo grau aqui, né? Eu já mostrei isso, não sei porque está aqui. Né? É uma função completa do segundo grau aqui, ó. É x quadrado menos 5x mais 4. Tá? Isso só uma função do segundo grau, o gráfico, e essa mesma função em módulo. Essa mesma função em módulo, olha como ficaria. Ó. No caso, quem são as raízes dessa função? 2, vou até voltar aqui. Opa, vou até voltar aqui, ó. Quem são as raízes dessa função? Né? Quem é o x'? E o x'? Ó, no caso aqui, dois números que multiplicados dê 4. 1 e 4, não é isso? 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 positivo, né? O contrário de B aqui, ó. Só 5. Então 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Beleza, as raízes. Então quando eu vou traçar esse gráfico aqui, ó. Olha o gráfico aqui, ó. As raízes aqui, ó. 1 e 4. Só que esse gráfico é de segundo grau, né? Quando eu quero esse mesmo gráfico, só que modulado, né? Dentro de uma função modular, vai acontecer a mesma coisa. Olha, 1 e 4. E a parte de baixo, eu já havia mostrado antes, né? Vai passar para cima. Porque eu não posso usar, dentro de módulo, eu não posso usar isso aqui. Porque isso aqui é a parte negativa. E eu sei que não existe negativo dentro do módulo para esse caso aí. Certo aí, gente? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Sim ou não? Olha, acabou. Então, essa é a nossa aula de hoje. Por hoje ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau!